2 meses de governo Lula, do terceiro mandato de Lula, do quinto mandato do PT em 20 anos. E até agora o presidente que foi eleito, que fez campanha com o discurso de que salvaria o país de uma tragédia imaginária, só acumula problemas. Falas desastrosas, viagens internacionais conturbadas ou inúteis, medidas econômicas burras e danosas, ministros suspeitos de corrupção. Tudo fruto do radicalismo e de uma mentalidade política baseada na vingança, no ressentimento e na inveja. É nisso que se resume até aqui o governo Lula e não há nenhum sinal de que esse cenário possa mudar no curto prazo. Pela primeira vez, desde que me lembro, um presidente não teve aquele período de lua de mel com o seu eleitorado supostamente majoritário. Mais grave ainda, pela primeira vez um presidente atravessa esses primeiros 2 meses de governo sem certa dose de boa vontade até da oposição. E quando eu falo em oposição aqui, eu estou me referindo tanto à oposição estruturada no Congresso, aos deputados e senadores, quanto à oposição dispersa na sociedade e formada por nós, que não votamos no candidato eleito. É a tal coisa, Lula achou que bastavam uns tapinhas na cara do Benedito. Lula achou que bastava vestir a faixa presidencial, que bastava eleger o presidente do Senado, que bastava ser muito elogiado na TV e que as portas do paraíso socialista se abririam para ele. Mas até aqui o que se vê é um presidente encurralado pelos próprios tropeços. Um presidente que cometeu o erro clássico dos reis mais tolos da história. Acreditou demais em si mesmo. Deixa comigo. Um presidente que, sem poder vislumbrar a realidade, sem poder sair à rua para tomar um cafezinho na esquina, acreditou no que lhe dizia a militância da extrema esquerda. Um presidente refém dos grupos de interesse que o botaram lá. Um presidente que sonhava em entrar para a história como Lula, o Grande, mas que até aqui tá mais para Lula, o flagelo de Garanhuns. A vinheta já vai entrar no ar e o vídeo já vai começar. Por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Para fazer este vídeo eu estava tentando me lembrar de todas as trapalhadas do governo Lula até aqui, de todas as burradas ditas e feitas em apenas 2 meses. Obviamente que eu vou me esquecer de alguma coisa, mas vamos lá tentar fazer uma lista razoavelmente abrangente. Teve, para início de conversa, o 8 de janeiro e aquela fala, no mínimo risível, em que Lula tentou passar pano para o stalinismo. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinista não. Ou melhor, stalinista não. Mas isso aí entra na conta do patético, do caricato. O problema real com os atos de 8 de janeiro envolve o ministro da Justiça, o espalhafatoso e amplo comunista Flávio Dino e o ditatorial Alexandre de Moraes. Por causa da mistura de estupidez e truculência desses dois atores aí, Lula agora se depara com a possibilidade de uma CPI para investigar o que realmente aconteceu naquele dia. Porque as imagens das câmeras do Palácio do Planalto foram colocadas em sigilo, por exemplo? E mais, por que é que Lula e a sua tropa de choque já disseram explicitamente que trabalharão contra a CPI? Logo em seguida, outro problema para Lula, a primeira-dama Janja. Janja, dá uma olhadinha aqui, a gente está falando com você. Janja começou a aparecer demais e, dizem as más línguas, ela e Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, não se bicam. Olha só o perigo. Aí a gente avança um pouquinho e pensa na primeira viagem internacional de Lula para a Argentina. Foi lá que Lula começou com essa história aí de que o impeachment de Dilma tinha sido um golpe atraindo a ira de Michel Temer e criando atrito com o Congresso e o Judiciário. Tá, a gente sabe que o Judiciário e boa parte do Congresso e da imprensa estão dispostos a passar a mão na cabeça do Lula sempre que ele disser alguma bobagem dessas que só apela à militância. Mas lembre-se de que estamos no comecinho do governo ainda. Se Lula mantiver o ritmo de bobagens, será que os seus aliados terão forças
para protegê-lo assim o tempo todo? E ainda no primeiro mês de governo, parece que as alianças políticas que Lula costurou durante a transição foram um tiro no pé. O assunto esfriou e tal, mas eu não me esqueci da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e de suas amizades pra lá de estranhas com pessoas de índole, digamos, duvidosa. Nós, nem eu nem o senhor, e o senhor muito especialmente, temos interesse em ficar demonizando as pessoas, em condenar as pessoas. Agora, muitas vezes não seria prudente pedir, por exemplo, ao ministro Juscelino, à ministra Daniela, que eles próprios se explicassem melhor a população, porque eles estão no governo fazendo parte dessa sua busca de ampliar as alianças. Deixa eu lhe falar duas coisas. Obrigado pela pergunta. Aí você viu Lula sendo entrevistado pelo autor de um livro chamado O País dos Petralhas. Aliás, é o cara que cunhou a palavra petralha. Esse mundo dá voltas mesmo, hein? Quem diria que um dia eu veria Lula agradecendo a Reinaldo Azevedo por uma pergunta que é assim um primor do jornalismo chapa branca? Bom, sem querer atrapalhar muito aqui a cronologia dos fatos, você viu aí Reinaldo Azevedo fazendo referência não só à ministra do Turismo, mas também ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que não só teria usado dinheiro do tal do orçamento secreto para asfaltar uma estrada perto das terras da família, como também teria participado de leilões de cavalos à custa do tesouro. Mas vamos combinar que depois do mensalão e do petrolão, esse probleminha aí, essa suspeitazinha de corrupçãozinha aí, Lula tira de letra, né? O cara tem know-how. Onde estávamos mesmo? Ah, sim, os problemas de Lula, um presidente fraco, de legitimidade questionável. E quando eu digo isso, eu não estou questionando as eleições nem nada. Isso aí é um assunto para outra hora, para quando houver liberdade de novo no Brasil, se houver. Eu estou falando da legitimidade como algo maior e intangível. Aquela sensação para nós, para o povo, de que a pessoa que ocupa a presidência tem o direito de estar lá, mesmo que seja nosso adversário. Continuando, tivemos as iniciativas com potencial desastroso na economia, capitaneada pelo poste Fernando Haddad. Tivemos a briga com o presidente do Banco Central numa tentativa de baixar os juros na marra. Aliás, uma quebra de braço que Lula perdeu, apesar da radicalização do discurso do PT, que pedia até a demissão de Roberto Campos Neto. Lula falou ainda em regulamentar os aplicativos de transporte, algo que pode deixar milhões de trabalhadores sem renda. E agorinha, recentemente, teve a volta dos impostos federais cobrados sobre os combustíveis e o inacreditável imposto sobre exportação de petróleo. Aliás, o PT está de olhos arregalados, babando de cobiça pela estatal que foi a protagonista do Petrolão. Gleisi Hoffmann que o diga, não se passa um só dia sem que ela expresse a vontade do partido de usar a petroleira mais uma vez em proveito próprio. Para mim, o mais interessante desse e de outros tweets de Gleisi Hoffmann e de outras eminências pardas deste governo aí é a pobreza dos argumentos, é o discurso que cheira a mofo e a DCE. De volta a Haddad, o desastre precoce é gigantesco. O consenso entre aqueles que se recusam a aderir ao terraplanismo econômico do PT é muito simples. Haddad dilmou. O discurso do Fernando Haddad, o Fernando Haddad dilmou. Falou que o Banco Central tinha que gerar crescimento econômico, falou que a taxa de juros era culpa do Banco Central, dilmou completamente. Um tweet, Nelson. Tem mais? Oh, se tem. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando. Tem o MST invadindo propriedades e gerando atrito entre o governo e o agronegócio. Tem o fiasco da viagem aos Estados Unidos. Aliás, são pelo menos mais 2 os fiascos da política externa megalomaníaca de Lula. A ambição de mediar um tratado de paz entre a Ucrânia e a Rússia e a permissão para que navios iranianos atracassem no Brasil. Tem ainda o desmatamento recorde na Amazônia e a visita de John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para o clima, que ao lado da ministra Marina Silva teve a pachorra de repetir o mantra globalista de que a Amazônia pertence a todos. A renewal, if you will, of the commitment to this extraordinary treasure
that belongs to everybody in some ways. Eu provavelmente me esqueci de muita coisa, mas não importa. O que importa é que Lula está tendo de se confrontar com a realidade de que ele não é o presidente de todos os brasileiros. Ele é o presidente dos petistas, que governa para os petistas. Resta saber se Lula, antes considerado um gênio da articulação política, o mais esperto entre os espertos, malandro entre os malandros, a mente brilhante por trás do mensalão e de outros esquemas criados para garantir a governabilidade e render um troco a mais para os aliados, conseguirá governar este país desse jeito aí pelos próximos 4 anos. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu repercuto a dúvida que atormentou muita gente ontem. Lula tomou ou não tomou a vacina contra a Covid? Tem gente que diz que Alckmin não apertou o êmbolo. Tem gente que diz que a seringa estava vazia. Tem gente que diz até que não era o Lula, e sim um clone. Para ler, tem que assinar. E assinar a Gazeta do Povo é muito fácil. Basta clicar no link que você encontra na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Custa só R$ 1,90 por mês nos primeiros 2 meses. A Gazeta do Povo é um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Até semana que vem! Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.